Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo de todos os momentos, envolva os nossos corações, que sintamos o seu amor, a sua presença, a sua vida a nos embalar e a nos acalentar o espírito e o sentimento. É com alegria que estamos aqui nesse dia para darmos prosseguimento às nossas reflexões aqui no NEP Paulo de Tarso, agradecendo desde já a presença de todos os amigos e as amigas que nos acompanham aí, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, que possamos ter uma manhã de reflexões proveitosas, lembrando aí do símbolo, do momento que hoje vivemos, a Páscoa, toda a simbologia da Páscoa, que possamos nos deixar inundar por essa mensagem viva do Cristo, que nos fala de uma vida que se sobrepõe a toda sombra, de uma vida abundante, que se sobrepõe, que sai triunfante de cada dificuldade, de cada luta e que vence até mesmo a morte, a vida imortal, a vida eterna, da qual Jesus fez-se esse portador e veio nos ensinar também a encontrar em nós e a cultivar essa vida abundante. E é justamente aproveitando essa circunstância da Páscoa, dos dias que vivemos, das lutas que agora vivemos também, é justamente por conta disso que resolvemos trazer para a nossa reflexão nesta manhã uma mensagem que vai nos convidar a olhar para a lição da cruz de Jesus. De tudo ali, que nós vemos naquele contexto do ápice, do fechamento da tarefa do Cristo no mundo, a cruz, a ressurreição, enfim, vamos juntos meditar em torno de uma mensagem que vai nos auxiliar a encontrar a beleza da lição derradeira de Jesus quando esteve aqui conosco. É uma mensagem que está no capítulo 6 do livro Instruções Psicofônicas, intitulada justamente A Lição da Cruz. Nós vamos lendo, vamos comentando, vamos refletindo, à luz, naturalmente, da doutrina espírita. É uma mensagem que nos foi trazida por um espírito que, na última encarnação, havia sido pastor da Igreja Presbiteriana no Rio, Osias Gonçalves. Então, Arnaldo Rocha faz sempre uma pequena introdução nessas mensagens do livro Instruções Psicofônicas e também Vozes do Grande Além, explicando o contexto, o dia em que a mensagem foi trazida, o contexto. E foi uma mensagem justamente trazida, como ele diz, no dia 15 de abril de 1954, uma mensagem psicofônica através do Chico, que ele então transcreve para a obra. Mas esse dia era uma quinta-feira, chamada Quinta-feira de Endoenças, ou seja, aquele dia que precede a chamada Sexta-feira Santa. Por isso ele traz essa reflexão, lembrando, rememorando as vésperas da crucificação de Jesus, daquele exemplo máximo do Cristo de renúncia e de doação. E por isso ele intitula a mensagem A Lição da Cruz. E para começarmos a nossa reflexão, recordamos o benfeitor Emmanuel, ele que vai tratar desse tema muitas vezes, lembrando até o apóstolo Paulo, que também trata desse tema muitas vezes, especialmente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ali nos versículos 18, no versículo 23, o apóstolo Paulo vai trabalhar muito essa ideia da cruz, do símbolo da cruz, do que está por trás ali, daquele momento do Evangelho. Então, selecionando esse versículo, Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 97, ele tem uma mensagem belíssima chamada A Palavra da Cruz. E ele diz em determinado momento na mensagem o seguinte, que do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Então, embora o silêncio do Cristo, em praticamente todo o momento ali, desde o
de a subida do monte do Calvário, e mesmo durante a crucificação, embora em um ou outro momento ele tenha trazido alguma fala profunda, todas elas, as falas de Jesus, mas de um modo geral nós encontramos um grande silêncio, a par também da gritaria da multidão, né, ensandecida, dos guardas que zombavam, mas no Mestre, olhando para o Mestre, nós encontramos um profundo, eloquente e divino silêncio. No entanto, diz Emmanuel, do Calvário descia para o mundo e para os séculos terrestres uma voz que não poderia ser ouvida pelos ouvidos terrestres, a não ser pelos ouvidos espirituais. Uma voz, a princípio, num primeiro momento, desagradável e incompreensível. Mas é preciso, pelos olhos do Espírito, pelo entendimento espiritual, transcendermos esse princípio, superarmos o desagradável e o incompreensível para chegarmos à lição da cruz. E é essa a proposta da mensagem que trazemos hoje. Para chegarmos àquilo que Emmanuel diz ser, ou define nessa mesma mensagem, Fonte Viva, 97, a glória oculta da crucificação. Há ali uma glória oculta que raros sabem ver, né? O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, e é o versículo que Emmanuel comenta, porque a palavra da cruz é loucura para muitos, mas para nós que temos sido salvos de maiores quedas pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho, a cruz é o poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz, e a princípio é desagradável e incompreensível. Mas o que é essa glória oculta? O que está por trás daquele gesto, daquele momento do Evangelho, que o torna assim tão singular, a ponto de a cruz ter sido, digamos assim, eleita ou escolhida como o próprio símbolo do cristianismo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Lembrando mais uma vez Emmanuel, agora em outra mensagem, no livro Pão Nosso, capítulo 103, em que ele vai falar mais ou menos nesses termos que muitos evitam, né, refletir, meditar sobre aqueles instantes dolorosos no Evangelho, alegando que talvez seria uma cultura indébita ao sofrimento, mas é preciso transcendermos, e Emmanuel vai dizer, aqueles momentos do Cristo, como todos, mas especialmente aqueles, né, do madeiro, da cruz, estão repletos de majestade simbólica. Essa é a palavra que Emmanuel se utiliza, o termo, a expressão, majestade simbólica. É como se ali o Cristo estivesse no ápice da sua realeza espiritual. Ele que não disputou os tronos do mundo, teve como trono a cruz. Porque ali está o ápice que um espírito pode alcançar de fidelidade a Deus, de renúncia e de doação. Então é mais ou menos isso que Emmanuel quer dizer, majestade. Ali está a majestade do Cristo, né? Ali está o momento que haveria de iluminar todos os séculos do porvir. E, naturalmente, o que veio antes e o que veio depois. Toda a sua vida, culminando com aquele momento, e depois a afirmação da grande vida, a vida transcendente, a vida eterna, a vida imortal. Mas ali nós temos um momento singular. Esses dias mesmo, ontem, né, estou relendo o livro há 2000 anos, e justamente ontem estava no capítulo 8 da primeira parte, em que Emmanuel nos relata o momento ou o dia do Calvário, o seu envolvimento ali, Pilatos, né, toda a maneira pela qual
Eles passaram por aquele momento, as tentativas de Pilatos e tal, né, a oferta para que Jesus recorresse aos poderes humanos para se salvar, e ele, então, recorrendo apenas à justiça divina, ao Pai misericordioso, né? E o impacto, né, a impressão que aquilo causou neles, Pilatos chega a dizer: que homem extraordinário. Pilatos, né, mergulhado nas ilusões terrenas ainda, dos poderes terrenos, diante daquele exemplo, né, daquele homem assim tão fiel à sua mensagem, né, abandonado por todos, ele chega a dizer: que homem extraordinário. Públio, embora o orgulho que ainda o marcasse, que fazia com que relutasse em aceitar aquele que havia curado a sua filha, que o havia colocado de joelhos, sem que ele fizesse qualquer coisa, pela simples presença, o havia colocado de joelho em lágrimas, junto ao Tiberíades, ele se deixava impressionar que grandeza era aquela. Mas, enfim, quando tem, ou quando se dão ali os desdobramentos que todos conhecemos, né, em que nenhum dos recursos que Pilatos tentou foi suficiente para acalmar a multidão que clamava pela crucificação, a mesma que o havia acolhido uma semana antes, alguns dias antes, entre aplausos e entre glórias. Quando tudo aquilo, né, teve aquele desfecho, a multidão partiu para o Calvário, o vozerio, a gritaria. Então os romanos que ali estavam, Públio, Pilatos, os demais patrícios, voltam às festividades, né? Voltam ali ao banquete, e então Emmanuel conclui o capítulo 8 da primeira parte da 2000 anos, dizendo: mal sabiam aquelas criaturas que perto dali, no Gólgota, aquela cruz grosseira e humilde, haveria de acender uma luz gloriosa para os séculos terrestres, para todos os séculos terrestres. Então é mais ou menos isso o que nós queremos dizer, ou o que o Espírito aqui, Osias, vai querer nos apresentar quando ele fala da lição da cruz. Né? Mais uma vez, recorrendo a Emmanuel, a maneira pela qual Jesus acolheu aquela experiência foi o que transformou, o que tem transformado para sempre, né? E ao longo dos séculos, a maneira de sentir das criaturas terrestres. No livro Fonte Viva, capítulo 67, há uma bonita mensagem de Emmanuel chamada Modo de Sentir, em que ele diz assim: antes do Mestre, milhares de criaturas haviam morrido crucificadas. No entanto, a sua cruz se tornou uma luz inextinguível pela qualidade do sentimento com que ele se entregou a ela, renovando, transformando o sentir das nações e dos séculos daí por diante. Então, essa profundidade, essa glória oculta, essa majestade simbólica que nós buscamos entender, aprender, para incorporar. Para aprendermos a lidar com as nossas cruzes, com uma qualidade, com uma profundidade, com um tal sentimento que se aproxime a cada vez mais dos de Jesus. Para converter as nossas cruzes, como a dele foi, em instrumento de redenção, de iluminação, de renovação, de vida nova. A cruz como ponte para a ressurreição. A cruz como caminho de renovação. É mais ou menos essa a ideia que nos cabe incorporar. Bem, começando a mensagem, ele diz assim: meus irmãos, peçamos em nosso favor a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas recordações da noite de hoje, como falava, era uma quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa, quando ele trouxe a mensagem. Busquemos no livro sagrado a mensagem de luz que nos comande as diretrizes.
Leamos no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 12, versículo 32, a palavra do Divino Mestre, quando anuncia aos seguidores uma das falas mais belas de Jesus. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, Jesus fazia como que uma predição, né, do gênero da sua desencarnação, a cruz, levantando-se da terra, mas também, em sentido espiritual, falava desse ápice de soerguimento do espírito, desse ápice de sentimento, né? O cume da sua exemplificação, da sua vida, que o ergueu de tal modo na história terrestre e na história da vida de cada um de nós, que ele não pode ser esquecido. Os séculos não puderam abafar a sua história, a sua vida, e outra coisa, o seu exemplo e a sua vida não têm feito senão cada vez mais atrair os corações, cada vez atrair mais corações. A cruz que foi pensada para apagar e abafar de uma vez a sua mensagem, porque para os judeus de então, né, para aquele povo, a morte na cruz era infamante, e aquele que assim morria deveria ser esquecido, o seu nome era apagado, os parentes nem mais mencionariam o seu nome, porque ele teve uma morte infamante. Aquele instrumento que foi pensado para ser o recurso de abafar e de apagar para sempre a sua mensagem, a sua vida, se converteu no meio, no instrumento que a fixou para todo sempre na história humana e na história de cada um de nós. Eu, quando for erguido da terra, atrairei todos a mim. É como se ele se convertesse na luz mais brilhante que a terra já viu, e nós, enquanto pequeninas mariposas, na noite ainda de nossas sombras, fôssemos atraídos, todos nós, gradativamente, cada vez para mais próximo dessa luz, a fim de que, junto dela, inflamados na luz do amor, do bem, da esperança e da fé, pudéssemos nos converter também em luz. Então, olha que versículo lindo. Olha que mensagem nós não temos aí. E é a partir desse versículo, então, que o Espírito vai trazer a sua reflexão. Semelhante afirmativa foi pronunciada por ele depois da entrada jubilosa em Jerusalém. Ou seja, aquela chamada entrada triunfal do Cristo em Jerusalém, que ele escolhe ali adentrar montado num burrinho, que era o símbolo de humildade, que era o símbolo de simplicidade, diferentemente do cavalo, muitas vezes naquele tempo associado à guerra, ao poder, cumprindo também a profecia que dizia que o rei viria até nós, viria até Israel, representando a humanidade inteira, montado num burrinho. Talvez também para não pisar naqueles tapetes que lhe foram estendidos, como dizer que ele não tinha parte com aquilo, aquilo não o tocava, porque ele não buscava aquela realeza. Ele ainda não havia sido coroado, ele ainda não havia sido erguido de fato ao seu trono, ao seu ápice. Então, depois daquele momento, ele tem essa fala no futuro ainda, como a dizer que eu ainda não fui levantado da terra. Semelhante afirmativa foi pronunciada por ele depois da entrada jubilosa em Jerusalém. Flores, alegria, triunfo. Cabe-nos ponderar ainda que nessa ocasião o embaixador celestial havia sido o divino médico dos corpos e das almas.
Havia restaurado paralíticos, cegos, leprosos, reconstituído a esperança e a oportunidade de muitos, estendera a boa nova e passara pela transfiguração do Tabor. Então, os gestos, né, os fenômenos, as curas, os momentos marcantes do Evangelho já haviam passado. A ressurreição de Lázaro, a transfiguração no Tabor, o caminhar sobre as águas, o acalmar a tempestade, o triunfo da entrada em Jerusalém. Todos esses momentos aparentemente triunfais, né? Aparentemente inalcançáveis, grandiosos, já haviam passado. Entretanto, prossegue ele, Jesus ainda se considera como missionário não erguido da terra. Então, embora todos aqueles ápices, todos aqueles fenômenos grandiosos que nos falavam da grandeza daquele espírito, dos seus potenciais anímicos e espirituais, né? A capacidade de manipular os fluidos em curas jamais antes e jamais depois vistas na história da Terra, curando paralíticos de nascença, cegos de nascença, recompondo corpos feridos pelas chagas da lepra, da hanseníase. Embora a sua capacidade grandiosa expressa ali na multiplicação dos pães, no caminhar sobre as águas, no acalmar das tempestades, embora os sermões, os mais belos já vistos pela história terrestre, pelos ouvidos terrestres, né? pela natureza, ele se considerava ainda não erguido, não havia apresentado ainda o máximo, o ápice do que ele veio nos apresentar. Como a nos dizer que fenômenos têm a sua beleza, tinham a sua razão de ser, mas não eram o essencial. A cura dos corpos, os fenômenos materiais tinham a sua razão de ser. As palavras muito belas e inesquecíveis tinham a sua razão de ser. O pão da vida, o pão que desceu do céu, as suas palavras que nos nutrem o espírito, mas que, digamos assim, o cerne, o máximo, o elemento mais importante da sua vida estava por vir. É muito importante a gente entender isso, porque ali a gente entende melhor a diferença, né, que Kardec, por exemplo, vai também trabalhar no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a realeza de Jesus e as realezas do mundo, que são pautadas, as realezas, as grandezas do mundo, naquilo que os nossos sentidos podem ver, naquilo que podemos tocar, naquilo que podemos, né, visualizar. Então, até então, embora falando ao espírito, tudo aquilo estava mais relacionado aos sentidos da criatura. Mas Jesus não era um rei do mundo. O seu reino, embora um dia será do mundo, também não era ou não é essencialmente do mundo. A sua realeza era distinta. Por isso, quando era ali recebido como um rei, considera ele que o seu trono, a sua coroa, ainda estavam por vir. Porque a sua realeza era diferente. A sua grandeza, a maior expressão da sua grandeza, ainda estava por vir. Indubitavelmente, prossegue ele, aludia ao gênero de testemunho com que o dilacerariam, mas também ao sofrimento superado como acesso à vitória. Sofrimento superado como acesso à vitória. Então aqui a gente já começa a extrair um dos principais elementos, né? Uma das principais lições da cruz do Cristo. Vencer a nós mesmos, superarmos a nós mesmos, não o faremos sem estarmos dispostos a tomar a nossa cruz. Porque o processo de evolução, o processo de amadurecimento
É, como diria Guimarães Rosa, um rasgar-se, um remendar-se. É o processo da semente que, para virar fruto, precisa suportar esse rasgar-se de si mesmo, o peso da cova escura, o peso do solo, para enfim triunfar sobre si e sobre as injunções exteriores para caminhar rumo ao sol. Assim a alma humana, né? O Cristo mesmo dirá: a semente de trigo, né? O grão de trigo que não estiver disposto a morrer jamais virá a ser pão. Então, o processo de evolução, o processo de sublimação, ele não se dá sem cruz, não se dá sem as lutas, sem as dores, que são as injunções, que são as experiências que nos fazem ser uma versão melhor, mais aperfeiçoada de nós. E que por isso nos conduzem a essa vitória sobre nós mesmos. Essa é uma ideia importante. Por isso, a todo aquele que se propõe a segui-lo, Jesus diz: tome a vossa cruz. Porque sem ela, sem as disciplinas a que ela nos conduz, sem as mudanças viscerais, íntimas, a que ela nos conduz, a cruz de cada um de nós e as cruzes que compartilhamos na coletividade, sem elas, não há de fato ponte, não há de fato caminho para a renovação. Esse é um aspecto importante, né, da gente entender. Por isso, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 1, como eu dizia, da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, que nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para uns, escândalo para outros. Nós fomos enviados, diz ele, para evangelizar, não em sabedoria humana, para que a cruz do Cristo não se faça vã. O que Paulo está dizendo? Não há evangelho sem cruz. O que não podemos ter é cruz sem evangelho. Agora, mesmo buscando o caminho com Cristo, o caminho do amor, o caminho da renúncia, o caminho do bem, haveremos de facear lutas, haveremos de facear dores. Não há evolução sem dificuldade, sem experiência dolorosa. O que o caminho com Cristo vai nos proporcionar, ou daquilo que ele vai nos libertar, é da dor angustiosa, da dor sem esperança, da luta sem ânimo. Há fardo, há jugo, mas com Cristo, leve e suave. Percebe? Porque aquele que ama, e o Cristo é o exemplo disso, ele, mais do que ninguém, seguiu só o caminho do amor e ainda assim encontrou a dor. Mas é preciso entendamos que com ele, dor, luta, vai se convertendo em instrumento de ascensão. O espírito que ama vai encontrar ingratidão, incompreensão, perseguição, crítica, ataques. O caminho com Cristo de renúncia, de doação, não é um caminho indolor, não é um caminho de isenção de lutas e de dor, mas é um caminho que nos isenta da dor angustiosa, da aflição sem sentido, do mal sofrer. É um caminho de esforço, é um caminho com cruz, mas a cruz com Jesus aponta para o alto e para lá nos conduz. A cruz com Jesus, os seus braços se convertem em asas de sublimação. Então, isso é muito importante de entendermos, e é o que Paulo está tentando nos dizer. Não acredite, não imagine que a caminhada com Cristo, não só numa encarnação, mas na jornada, se dará sem luta, sem momentos de intensa dificuldade, sem momentos de dor. Não dá para tirar a cruz do Evangelho, porque é a cruz que nos eleva. O que nós vamos tirar com Jesus é o peso da nossa revolta,
do orgulho ferido diante da dor que não nos leva à resignação. É o peso do nosso egoísmo que nos cega e que nos faz caminhar com fardos muito mais pesados do que precisaríamos ter. É o peso do nosso materialismo que nos faz enxergar, nos fazer ver a vida simplesmente do ponto de vista material. Esse é o fardo que com Cristo deixamos de lado. Esse é o jugo do qual nos libertamos, mas não acreditemos que o nosso caminho sem Ele, ou com Ele, melhor dizendo, se dará sem cruz. Quem duvidasse disso, é só olhar para a vida dos discípulos fiéis. Paulo, Pedro, Madalena, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Nestório, Basílio. Percebem? Isso aqui é importante. Então, vai renovando o nosso entendimento para com as nossas cruzes. Não mais acolhendo-as na postura de revolta, né, de lamento, mas acolhendo-as com resignação, com humildade, mas renovando o sentimento com o qual as tomamos, as nossas cruzes, para aprendermos a convertê-las em acesso à vitória. Reportava-se, prossegue ele, ao sacrifício como auréola da vida e destacava a cruz por símbolo de espiritualidade e ressurreição. Então, a cruz como auréola da vida. O Cristo até então ainda não havia recebido a sua coroa. Na cruz nós temos a majestade de Jesus. Porque nós temos ali o mais sublime sentimento que a humanidade já viu. Nós temos ali a síntese da caridade plena e total, incondicional, do perdão irrestrito, da humildade absoluta, da fidelidade perfeita a Deus, da misericórdia infinita. Nós temos ali a auréola, o ser que, mesmo no caminho difícil, mesmo no caminho da dor, não desiste de amar, não se deixa abater, não foge à fidelidade a Deus, mantém a confiança e segue amando, servindo e perdoando. Esse indivíduo está entendendo o que é a auréola da vida, o que é a verdadeira coroa do Espírito. É a coroa do Espírito que, quando as circunstâncias se fazem as mais difíceis, ainda assim é fiel. Ainda assim busca expressar os sentimentos que o Cristo nos exemplificou. Por isso, esse sacrifício, essa capacidade de nos doarmos, de amarmos, apesar de, é a auréola da vida. E é o que Jesus disse a Madalena. Madalena, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Olha que lindo isso. Viver bem é saber imolar-se. Porque a vida com Cristo é uma vida voltada para o bem. Agora, uma vida voltada para o bem, uma vida caminhando-se no amor, não é uma vida isenta de lutas, de incompreensões, de desafios, de perseguições e de dores. Mas, como dizíamos, essas dores, essas perseguições, essas lutas são ressignificadas e são entendidas como recursos que nos enriquecem para doarmos ainda mais. O Espírito que entendeu isso, aprendeu a viver bem. Porque aprendeu que viver bem é saber imolar-se. O Espírito que, apesar disso, segue investindo, confiando no amor, segue fiel a Deus, aprendeu o divino mistério da vida que está no sacrifício. Essa é a ideia que o Cristo quer nos demonstrar, né? Como no diálogo lá com Madalena, no capítulo 20 do livro Boa Nova. É o Espírito que criou uma tal intimidade, uma tal comunhão com Deus, o amor flui por meio dele,
através dele de uma tal maneira que ele encontra a vida, não no que recebe, não no que está fora, ele encontra a vida nessa conexão profunda que estabeleceu com Deus. Destacava a cruz por símbolo de espiritualidade e de ressurreição. Por quê? Essas dores bem vividas, essas lutas bem vividas, se convertem num aperfeiçoamento do ser, que é o símbolo da ressurreição. Depois dos momentos mais difíceis, né, dos invernos mais desafiadores, vem a primavera de maiores esplendores na vida de um indivíduo. Se ele souber passar pela experiência do inverno com resignação, com fidelidade, com amor. Então, cruz, preparando, prenunciando ressurreição, que é vida nova, que é transformação. Essa é a ideia. Né? Esse é o símbolo de tudo ali, de tudo o que é vivido ali naquele momento. Né? Símbolo de espiritualidade, é o desprender-se da terra, porque é isso, né? Quando eu for elevado da terra, é o desprender-se da terra, as nossas cruzes, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas lutas, quando bem vividas, nos desprendem da terra, nos tiram de um apego muito excessivo, dos laços mais vigorosos que nos prendem à materialidade, às ilusões terrestres, ao materialismo, ao egoísmo, ao orgulho, às paixões, e vão nos conduzindo aos poucos à espiritualidade, à ascensão, mesmo encarnados, ao viver em espírito, em outros planos de vida. Porque a grande ideia também daquele momento, na Páscoa, lembrando que a Páscoa é símbolo de libertação, né? A Páscoa remete lá à libertação do povo do Egito, e tudo na vida do Cristo se configura simbolicamente como uma nova Páscoa, um novo êxodo. Lá atrás, o êxodo libertando os indivíduos do cativeiro ali material, né? De um cativeiro físico no Egito. Com Cristo, um novo êxodo, libertando aqueles que se propuserem a caminhar com Ele do cativeiro das nossas paixões, do cativeiro da vida materializada, das ilusões. Egito, em hebraico, Mitzrayim, estreiteza. Uma vida estreita, uma vida limitada, é uma vida materializada. É uma vida vivida para os sentidos. É uma vida vivida para as paixões. Então é como se um novo êxodo a partir do Cristo estivesse se iniciando. Daí a ideia também do cordeiro, né? O cordeiro imolado, o cordeiro sacrificado, era o símbolo da Páscoa. O Cristo é uma nova Páscoa. Ele é a Páscoa. O seu símbolo ou a sua exemplificação de extrema renúncia e doação inaugura ou mostra-nos o caminho para esse novo êxodo. Não mais de uma libertação física, mas da libertação dos espíritos que somos, da materialidade, né? do temor da morte, do julgar a vida como esse estreito espaço de tempo entre o berço e o túmulo. Com Cristo nós temos esse novo êxodo, esse novo convite à libertação, que cada um vai alcançando na medida que se propõe a segui-lo, abrindo-nos os horizontes da vida infinita, da vida imortal. Essa é a ideia da Páscoa, da cruz e da ressurreição. A libertação desse cativeiro, da nossa ignorância, das nossas paixões, para que respiremos com Jesus a vida abundante, que nada pode abafar, destruir ou tomar, nem mesmo a morte. Induzia-nos o Senhor a aceitar as aflições do mundo como recursos de soerguimento e a receber nos pontos nevrálgicos do destino o ensejo de nossa própria recuperação. Ou seja, induzia-nos Jesus a criarmos em nosso coração o sentimento adequado,
a disposição de sermos fiéis, quaisquer que sejam as circunstâncias, a Deus, não aos poderes transitórios humanos, não às políticas transitórias humanas, não às criaturas humanas falíveis. Sermos fiéis a Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias, né, para convertermos as nossas dores, as nossas aflições, as nossas cruzes em instrumento de soerguimento. Especialmente, e é interessante essa expressão que ele coloca aqui, os pontos nevrálgicos do nosso destino. Quais que são os pontos nevrálgicos do nosso destino? Cada um de nós os terá em particular. E nós todos, enquanto coletividade, os teremos também. Certamente estamos vivendo agora um desses pontos nevrálgicos. Não dizemos que será o único da nossa encarnação. Outros poderão vir. Mas estamos vivendo um ponto marcante, um ponto singular. Na vida de cada um, quais serão esses pontos nevrálgicos? A partida de um ente querido, um revés financeiro muito difícil, uma enfermidade dolorosa, uma desilusão afetiva. São pontos nevrálgicos em que a aflição, a dificuldade nos visita de maneira mais intensa. E é justamente nesses momentos, diz aqui o Espírito, que precisamos aprender buscando no Cristo referencial, a criar em nós essa sentimentalidade, esse sentimento preparado, né, depurado na fé, na esperança e no amor, na fidelidade suprema a Deus, para converter as nossas cruzes em instrumento de ascensão. Eu me lembro aqui de um exemplo muito bonito que está no livro No Mundo Maior, no capítulo 5, O Poder do Amor. O exemplo de Cipriana, a benfeitora que vem ali em auxílio a André Luiz e Calderaro, auxiliar alguns espíritos, né, uma dupla de espíritos ali, um obsidiado e um obsessor, uma obsessão grave ali, né, sofredores. E é interessante porque o benfeitor Calderaro, chega um momento que ele fala assim, André, nós só podemos auxiliar até aqui, porque o poder do conhecimento só vai até aqui. Daqui por diante, André, só o amor. Ou seja, o conhecimento, a racionalidade tem um limite, mas o amor e a confiança que dele decorre, esse amor que precisamos ter para com Deus, ele não tem limites. Ele tem caminhos onde a razão já perdeu o rumo. Então, Cipriana aparece e, com a simples irradiação daquele amor, ela consegue renovar as disposições daqueles espíritos e um deles fica mais rebelde ali, falando, né, do quanto ele sofreu por conta do outro, do quanto o outro prejudicou, então ela conta a vida dela. Fica aí a sugestão para que leiam a vida e o testemunho dessa mulher, e aí a gente entende a grandeza do espírito que ela era. Ela conta a sua última encarnação, as lutas pelas quais ela passou, e então ela traz uma frase, né, um trechinho que me marcou muito a primeira vez que eu li, sempre que eu volto a ele. Ela diz assim, o martírio é um problema de origem divina. Ou seja, o sofrimento, né, a experiência da dor é um problema de origem divina. Porque diante dele, o espírito pode subir a píncaros celestes, pode se elevar a píncaros luminosos, ou pode descer a abismos tenebrosos, de acordo com a postura que ele tem diante desse ponto nevrálgico do seu destino. É como se, diante do momento difícil, nós tivéssemos dois grandes caminhos. Um de ascensão e um de derrocada. Não que isso represente a derrocada, regressão do espírito, ou seja, né, perder o progresso já conquistado. Não, é complicar-se ainda mais ou elevar-se, libertando-se. E ela prossegue dizendo, porque muitos vão tirar do sofrimento o óleo da paciência com que acendem a luz própria para vencer todas as trevas. Ao passo que outros vão tirar do sofrimento as pedras e os espinhos da revolta com que se precipitam nas sombras dos precipícios, dos abismos.
da revolta, do orgulho. Então é isso que ele está dizendo aqui. Com Cristo na cruz, nós aprendemos a converter as nossas cruzes em instrumento de soerguimento. Como? Sentindo como ele sentia ao entregar-se àquele momento. Sentindo como ele sentia. A caridade incondicional. A humildade absoluta. O perdão irrestrito. A fidelidade suprema a Deus. É isso que nos cabe buscar. Estamos ainda distantes do ápice, mas já podemos trazer traços desse sentimento, dessa sentimentalidade, no melhor sentido do termo, para o nosso coração. E é isso que vai nos fazendo, de fato, ressurgir de cada luz, de cada luta, mais vivos, mais melhores. Todo inverno se fará uma primavera ainda mais esplendorosa. Essa é a ideia. Ninguém passará incólume entre as vicissitudes da terra. Como nós dizíamos, o seguir o caminho de Jesus não é um passaporte de facilidades. Seguir o caminho de Jesus não é isenção de luta. É, pelo contrário, seguir a Jesus, essa construção interior que nos habilita a converter todo sofrimento em bem sofrer, toda aflição em bem-aventurança. Porque nos abre horizontes tão vastos e uma confiança tão profunda no Criador da vida e no amor que rege os nossos destinos e o universo, que mesmo em meio à maior sombra, saberemos acender a luz. Todos aí pagamos o tributo da experiência, do crescimento, do resgate, da ascensão. E arrojados ao pó do amolecimento moral, não atrairemos senão a piedade dos transeuntes e o enxurro do caminho, sem encorajar o trabalho e o bom ânimo dos outros, porque de nós mesmos teremos recusado a bênção da luta. O que ele está dizendo? Se nós nos revoltamos contra as nossas cruzes e não nos deixamos alçar por elas, ficaremos no pó, ou seja, no chão do amolecimento moral. E não atrairemos senão a piedade dos outros. Né? Aquela posição de quem apenas reclama da vida, de quem apenas se considera ali numa posição de vítima. Não atrairemos senão a piedade dos transeuntes e o enxurro do caminho, se ficarmos no chão, se escolhermos a prisão na materialidade. Ao passo que, se soubermos tomar a nossa cruz com esse espírito, o que vibrava no Cristo, né, com esse sentimento, conseguiremos encorajar o trabalho e o bom ânimo nos outros, como Jesus fez conosco. Porque diante de cada luta nossa, nos lembramos das dele. Diante de cada cruz que venhamos a carregar, nos lembramos da dele. E isso nos preenche de ânimo, de estímulo. É o que Paulo falava. Porque a palavra da cruz é loucura para muitos, mas para nós, que vamos entendendo esse símbolo, que vamos nos lembrando do exemplo e do sentimento de Jesus no ápice, no clímax do seu testemunho na terra, a sua cruz é poder de Deus, é força que nos invade, é esperança que nos consola, é fé que nos inspira, é amor que nos balsamiza, porque se ele também viveu a cruz, quem seremos nós, os discípulos menores do que o Mestre, para negá-la, para fugir dela, para não abraçá-la também e com perseverança e paciência conduzi-la ao alto do Calvário de nossos testemunhos, convertendo-a, enfim, a ponte para a luz, não só para nós, mas para os outros. É o ápice, né?
Quando nós subimos ao testemunho, passamos de fato a influenciar outros também ao bom ânimo, estimulá-los a vencerem as suas lutas, as suas dificuldades. A alma que exemplifica nos testemunhos difíceis essa segurança, essa fidelidade, esse amor, ela transforma o seu entorno. Ela passa a ser um referencial de estímulo, de bom ânimo. É o que Jesus dizia acerca dos seus discípulos: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Não se edifica, ou melhor, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Aqueles que edificam a cidadela da sua paz, da sua confiança, da sua fé sobre os montes dos testemunhos, esses são a luz do mundo. Esses são o sal da terra. Esses são aqueles que, em meio às maiores sombras, sabem se fazer luz para iluminar os caminhos dos que caminham nos vales das sombras. Esses são aqueles que, quando a vida se faz assim mais angustiosa, quando os dissabores se fazem mais intensos, eles sabem ser o sabor da vida, o sal da terra. Os que edificam a cidadela da sua paz e da sua confiança sobre o monte do testemunho, do Calvário, das suas cruzes bem conduzidas. Tivemos um probleminha na conexão, mas seguimos aqui com o texto, com o comentário. O mestre, amoroso e decidido, veja só, amoroso e decidido, amor e coragem, ânimo, força para facear a vida, firmeza, né? É o que, mais uma vez recorrendo a Guimarães Rosa, é o que a vida nos pede, coragem para facear a vida. E é o que o amor nos dá. Daí a própria origem da palavra coragem, agir com o coração. O coração que ama é corajoso, tem a firmeza que Jesus tinha para facear essas lutas, essas dificuldades e convertê-las em instrumento de ascensão. Então o mestre, amoroso e decidido, né, firmeza, coragem, ensinou-nos a usar o fracasso como chave de elevação. Ou seja, perceber que nos momentos de derrota aparente no mundo, surgem muitas vezes os momentos de maior crescimento, de maior vitória para o espírito. Ao passo que muitas vezes nas vitórias aparentes do mundo nascem as maiores derrotas, as mais clamorosas derrotas para o espírito que se deixa levar pelas ilusões e pelos arrastamentos. Então, com Cristo, ensinando-nos a ver, a perceber e a sentir a vida de dentro para fora, mais do que de fora para dentro, o espírito vai aprendendo a perceber no fracasso uma oportunidade de enriquecimento do espírito. Vai encontrando as chaves que a coragem, que a fé lhe dão para abrir portas, né? Para abrir tesouros imensos, portas de renovação, quando se depara com uma desilusão, com uma perda, com um fracasso, com um projeto que não deu certo, enfim, ele vai aprendendo a enxergar sob essas novas perspectivas. E por isso, Jesus nos disse: venci o mundo e não no mundo, para nos mostrar que mais importante do que todas as vitórias no mundo é a vitória sobre o mundo de nós mesmos, sobre o mundo exterior com as suas ilusões e injunções, o espírito que sabe extrair das derrotas aparentes a circunstância mais propícia para crescer, para se desenvolver, é o espírito que de fato está vencendo, percebendo que nesses momentos de dificuldade, de sombra, a luz se faz mais necessária, se faz mais propícia. No momento mais difícil da dor, o solo do coração se faz mais fértil. E no momento de maior falta, de maior dificuldade, os frutos do Espírito são mais bem-vindos, né? São mais saborosos. Os frutos das virtudes, as flores, né, da expressão do Espírito que marca ao seu redor com a sua transformação. Então, essa é a ideia. O mestre, a partir dessa coragem, vai nos ensinando a perceber e acolher as circunstâncias difíceis como o momento mais adequado para o desenvolvimento dos valores imperecíveis.
Como exercer paciência senão quando as circunstâncias assim nos demandam? Quando as circunstâncias nos impelem a aprender a esperar, né? Operando. Como exercer o perdão senão quando o outro me dá essa ocasião? Como exercer, né, esse amor transbordante do perdão e da misericórdia senão diante do tropeço do outro, da ofensa do outro para comigo? Como exercer mais propriamente ou estabelecer raízes mais profundas da humildade em nós, senão quando somos testados pelo orgulho de outros? Então, é aí que se faz mais propício o desenvolvimento da virtude. Na aparente derrota exterior, na sombra que nos visita, a luz ganha força. A luz encontra o seu nascedouro mais adequado. Essa é a ideia. Por isso ele segue exemplificando aqui. Traído pelos homens, utilizou-se de semelhante decepção para demonstrar lealdade a Deus. Então, em nossa jornada, muitas vezes, vamos encontrar da parte dos outros ingratidão, traição, né? Ofensas, abandono. E aí, mais propriamente, que nós temos a ocasião de fortalecer o nosso laço com Deus, de lealdade, de fidelidade, mesmo nessas circunstâncias. Atormentado, aproveitou a aflição para lecionar paciência e governo próprio. Como lecionar paciência e governo próprio de maneira profunda, de maneira que venha alcançar o mais íntimo das outras criaturas, dos outros corações, senão no momento em que essa paciência e esse governo próprio são mais testados. Aí o exemplo ganha uma força, né? Aí essa cruz bem conduzida se crava tão fundo no coração do outro que o impele também a buscar essa força, a buscar esse governo próprio, a buscar essa paciência quando ele for visitado pela aflição, pela angústia. O exemplo ele ganha poder, ele ganha em grandeza, ele ganha em penetração quando ele se dá nas circunstâncias exteriores que o emolduram, né? As sombras são como que molduras que fazem do exemplo ainda mais luminoso, como numa obra-prima, né? Numa tela em que o contraste entre luz e sombra destaca, realça ainda mais a luz. Então foi o que Jesus fez conosco. Porque o seu exemplo nos marca assim tão profundamente, porque ele soube sustentá-lo nessas circunstâncias. Lecionou paciência não na calmaria, não nos momentos de tranquilidade apenas junto dos discípulos na Galileia tranquila. Ele lecionou paciência lá, mas ele lecionou paciência em Jerusalém, subindo o Calvário em direção ao Gólgota. Por isso, a sua lição de paciência se faz assim tão penetrante. O seu governo próprio não o exerceu apenas lá, junto a Simão, junto aos discípulos, na acolhedora Galiléia, na acolhedora Cafarnaum, junto dos amigos, né, dos discípulos mais próximos. Ele ensinou o governo próprio quando esses discípulos debandaram todos eles. Quando ele estava só, manteve-se firme, manteve-se sereno, apesar das imensas lutas. Escarnecido, valeu-se da amargura íntima para exercer o perdão. Como exercer, né? Como dizíamos, o perdão, esse transbordar do amor, senão diante da postura do outro que me testa, que me depura esse amor, que o purifica e que me faz buscar em Deus ainda mais provisões desse amor para que ele possa transbordar. E isso que é o perdão. Quando de tanto amar a gente consegue transbordar. Essa é a ideia. Quando de tanto ver, né, o outro como de fato meu irmão, quando a compaixão já vibra, já pulsa em mim, quando isso tudo transborda, então, aí o perdão. E o que me leva mais propriamente a essa busca, né, a esse transbordar, senão a postura do outro, o orgulho do outro, que por vezes me leva a testar, a aferir a qualidade dos meus sentimentos. Então, escarnecido, humilhado, ali Jesus expressou a grandeza do perdão que vence. O perdão vence. O perdão é a expressão da coragem, não o orgulho que pisa,
que humilha, não o poder ilusório. O perdão é a vitória do Espírito. Não a vitória do ser carnal, do homem no mundo, mas a vitória do Espírito do homem sobre o mundo. Então é bonito perceber, essa é a ideia da outra face que Jesus nos convida a demonstrar. A gente recebe uma face dolorosa, a gente vira e devolve na face vitoriosa. A gente recebe a ofensa e devolve com a vitória do perdão. A gente recebe a aflição, devolve com a vitória da serenidade, do governo interior. A gente recebe a dor, né? A gente recebe aí a face da traição, da incompreensão, da ingratidão e devolve com a face vitoriosa da fidelidade a Deus, da compaixão. E crucificado fez da morte a revelação da vida eterna. Isto é, uma vida assim tão unida à fonte da própria vida, assim tão marcada, né? Tão inundada de amor, que ela transcende então. É o Espírito que, mesmo encarnado, passa de fato a viver a vida triunfante, a vida eterna. É o Espírito que, enfim, percebe que a morte não pode conter a vida. O Espírito que vive a vida eterna é o que transcendeu, enfim, a morte. E para esse Espírito, a morte não está senão a serviço da própria vida, porque ela se converte em simples transposição, em simples libertação. É o que Jesus já dizia: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas quem vive em mim, nunca mais morrerá. Não há mais morte para o Espírito que assim vive, dessa maneira unido à fonte da vida, ao amor, ao Criador. Ele transcende de tal modo que tudo para ele é vida. A morte mesmo, senão aperfeiçoa a vida, porque de tal modo bem viveu que a morte o transporta a outros patamares de vida ainda mais abundante, de vida ainda mais transbordante. A morte não pode mais contê-la, limitá-la, abafá-la. É imprescindível renunciar ao reconforto particular para que a renovação nos acolha. Só aqueles que sabem sair, né, do conforto, da acomodação, do pensar só em si, nas facilidades, na tranquilidade de sua vida, só esse que sabe renunciar, que sabe se abnegar, só esse tem estado a caminho da renovação de fato. Os Espíritos mesmo vão dizer na questão 912 de O Livro dos Espíritos, quando eles e Kardec conversam ali sobre a melhor maneira de vencer a influência da matéria, de vencer, portanto, as paixões, e os Espíritos vão responder simplesmente a Kardec: praticar a abnegação. É isso aqui. Renunciar à acomodação, o conforto, as facilidades, superar o incômodo, a dificuldade e mesmo a dor, para servir a outro, para aliviar a dor de outro, para pensar em outro, para investir no bem comum. Esse é o que tem conseguido sair do círculo estreito do egoísmo e do orgulho, da caverna, em que Lázaro lá estava simbolizando, né, a criatura humana presa ainda na caverna de si mesma, do seu egoísmo, do seu orgulho. São esses os que têm ouvido de Jesus: vem para fora, sai para fora de si, tira as amarras das paixões, as vendas do orgulho e vamos servir, porque eis aí a vida. Esses são os que de fato se renovam no bonito símbolo da ressurreição de Lázaro, a renovação do espírito que deixa a morte nas ilusões, a morte nas paixões. Somos nós convidados por Jesus, como Lázaro foi, a sair de nós mesmos. Por isso, na questão 895 de O Livro dos Espíritos, eles nos dizem qual o maior ou o mais característico traço de imperfeição moral? Interesse pessoal. Aquele que não consegue pensar senão, né, no seu interesse pessoal, no reconforto particular seu ou dos seus apenas, ele ainda está nessa condição, na caverna lá de Lázaro. Ele ainda está longe de renovação efetiva, de renovação verdadeira. Mas na questão 893, qual a mais meritória das virtudes? A mais desinteressada caridade. Aquele que, por amor,
sabe esquecer-se para servir, para ajudar, sabe até mesmo passar por dificuldades, por sacrifícios, para ampliar o alcance desse amor, esse tem encontrado o caminho da renovação. Esse está avançando para que a renovação o acolha. É bonita a maneira como ele escreve aqui, né? Para que a renovação nos acolha. Aquele que sabe superar a si mesmo, ele está indo em direção aos braços da renovação, que o há de acolher, que o há de abraçar para o transformar. Aquele que sabe superar-se. Não os sacrifícios exteriores, né? Como por muitos séculos pensamos, os sacrifícios no corpo, né? Os processos de ascetismo, muitas vezes com a fuga do mundo. Não, não é esse o verdadeiro sacrifício, como nos dizem os Espíritos. O verdadeiro sacrifício é aquele que se faz pelo bem do outro, aquele que suporta o frio para ajudar o outro, aquele que abre mão de um tempo de convivência na família para ajudar os outros, as outras famílias. Aquele que abre mão do seu tempo de lazer ou de descanso, abre mão um pouco desse tempo para ajudar os outros. Esses são os que estão encontrando, de fato, a renovação. Essa é a ideia da cruz. O Cristo saiu das esferas divinas onde habitava para vir aqui tomar até mesmo a cruz. O simples fato dele ter estado aqui conosco já era em si um sacrifício. Deixando onde ele deixou, deixando as convivências que lá ele deixou, para aqui caminhar no chão duro do mundo, partilhar o pão rústico dos pescadores, isso em si já era um sacrifício. Mas nem mesmo a cruz ele renegou quando foi instado a isso por amor. Então um sacrifício por puro amor, porque ele não precisava, mas ele sentia que devia, por fidelidade a Deus e por amor a nós outros. Esses, os que sobrepõem-se até mesmo ao sacrifício de si mesmos, pelo bem da coletividade, são os que encontram o verdadeiro caminho da luz e da renovação. É a história de todos os mártires, de todas as mártires de todos os séculos, que souberam, pelos outros, pelo mundo, pela vida, pela verdade, pelo amor, doarem de si mesmos, até mesmo, muitos deles, a própria vida. É imprescindível, todos nos sentimos tranquilos e sorridentes diante do céu sem nuvens, mas se a tempestade reponta, ameaçadora, eis que se nos desfazem as energias, qual se nossa fé não passasse de movimento sem substância. Então uma fé que não foi acrisolada ainda na luta, ela é movimento sem substância, ela não tem vigor, ela não tem força em si mesma. Ela é ainda um vento leve, mas a fé acrisolada nas tempestades, aí já é aquela torrente, já é aquela força, aí já é a ventania que move montanhas. Então é isso que buscamos. É nesses momentos que acrisolamos mais profundamente a fé, entendendo que fé é construção do Espírito, como nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 40, a árvore da fé viva não cresce miraculosamente no coração. Um dos maiores, um dos mais lamentáveis equívocos, diz ele, é acreditar que a fé é uma auréola concedida pelo Criador a alguns favorecidos, quando em verdade é construção do Espírito, especialmente acrisolada no momento da aferição, no momento do testemunho. Acomodamos-nos com a satisfação e abominamos o obstáculo. No entanto, não seremos levantados do mundo, assim como Jesus o foi, ele nos apresentou o caminho. Como nos levantarmos do mundo? Como de fato nos erguermos das vidas muito presas à materialidade, como diz Emmanuel, do círculo das reencarnações debaixo do teor espiritual? Como subirmos nos planos do espírito para outros patamares de evolução e de aprendizado? Não seremos levantados do mundo, ainda mesmo quando estejamos no mundo fora do corpo físico, sem o triunfo sobre a nossa cruz, que em nosso caso foi talhada por nossos próprios erros perante a lei. Então, a desencarnação, a ninguém conduz a esses píncaros se não há vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas cruzes. Cruzes essas, as nossas, talhadas por nós mesmos, ao passo que a do Cristo não era assim. A dele era de puro amor, puro sacrifício, pura entrega por nós. Mas as nossas são, em sua maioria,
a colheita amarga da sementeira dolorosa do pretérito. Né? Há uma mensagem também muito bonita de Emmanuel no livro Rumo Certo, Suportar a Nossa Cruz, em que ele diz que a cruz do Cristo era aquela do amor, da renúncia, da luz, né? Da entrega. Mas a nossa cruz é, sobretudo, nós em nós mesmos. Os nossos sentimentos desequilibrados, os nossos pensamentos equivocados, aquilo que nós trazemos ainda do peso das nossas ilusões e das nossas paixões. Essa é, sobretudo, a nossa cruz. E sem vitória sobre ela, não adianta esperarmos renovação miraculosa com o simples passar para o além, com a simples transposição do túmulo. É por isso que nesta noite, em que a serenidade de Jesus, como que envolve a natureza toda, ele se refere à noite, né, que ele estava ali trazendo a mensagem, que faz uma referência à noite que antecedia a crucificação de Jesus. Nesta hora em que o pensamento da coletividade cristã volve comovido para a recuada Jerusalém, é natural estabeleçamos no próprio coração o indispensável silêncio para ouvir a mensagem do Evangelho que se agiganta nos séculos. Que se agiganta nos séculos. O tempo que tudo consome, que tudo transforma em relação à mensagem do Evangelho não tem feito senão agigantá-la, ampliá-la, porque o fermento de que ela foi feita é o fermento da eternidade. Porque os ingredientes com os quais ela nos foi trazida são o amor, o bem, a verdade. Ingredientes que dão a ela eternidade. E o tempo, quando entra em contato com aquilo que tem esses ingredientes, só consegue fazer aumentá-los, só consegue fazer agigantar aquilo que tem esses traços, esses ingredientes. Assim é a mensagem de Jesus. E para que ouçamos essa mensagem de maneira ainda mais profunda, ainda mais tocante e transformadora, é preciso aprendamos a silenciar para ouvir. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Como precisamos desses ouvidos de ouvir. Como precisamos apurar a acústica de nossa alma para captar, acolher e transformar em nós as palavras de vida eterna. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Enquanto o Senhor evidenciava apenas o poder sublime de que se fazia emissário, curando e consolando, poderia parecer um simples agente do Pai Celestial. Ou seja, mais um profeta, mais um missionário como outros tantos que haviam existido, em socorro das criaturas. Mas, e aí vem, qual a grande diferença do Cristo? O que o torna assim único? O que o revela de fato como o Cristo que é, o governador espiritual do orbe, aquele que pôde dizer antes que Abraão fosse, eu sou. Mas, atendendo aos desígnios do Altíssimo, na cruz da flagelação suprema, e confiando-se à renúncia total dos próprios desejos, não obstante vilipendiado e aparentemente vencido, afirmou o valor soberano da sua individualidade divina, pela fidelidade ao seu ministério de amor universal, e desde então, alçado ao madeiro, continua atraindo a si as almas e as nações. Justamente porque soube esvaziar-se por inteiro para ser inteiramente de Deus, naquele momento, inteiramente amor, ele se alçou assim tão alto e até hoje segue iluminando e atraindo povos, corações e nações para si. Até o dia em que todos estaremos juntos, tendo ele, o condutor da terra, o orientador da terra, como esse bom pastor, e nós todos, enquanto um rebanho, a família universal, a família terrestre dos que se amam, dos que se veem como irmãos e que buscam e que cultivam os valores universais do Evangelho, que transcendem toda e qualquer religião, no sentido de rótulo: amor, perdão, paciência, misericórdia, humildade, ternura, verdade. Essa é a proposta. Ele se esvaziou para se preencher de Deus. E é isso que precisamos aprender. No momento de dor,
no momento de dificuldade, se nos enchemos demais de nós mesmos, o orgulho nos cerra à lição, ao aprendizado. Não há resignação. Por isso, a primeira bem-aventurança é pobreza de espírito, para depois resignação. Porque o pobre de espírito, o que se esvazia, preenche-se de Deus e então consegue a resignação. Bem-aventurados os aflitos, porque haverão de encontrar consolação. Só se resigna aquele que se empobrece de si mesmo, do seu orgulho, da sua vaidade, para se enriquecer de Deus. Isso é resignação. É quando o coração consente, quando o coração se esvazia do vinagre ilusório, do vinho ilusório do mundo, para se preencher da água viva de Deus. A água que refrigera, a água que consola, a água que cura durante mesmo a experiência dolorosa, para que saiamos dela novos, ressurgidos para uma nova vida. Içado a ignomínia por imposição de todos nós que lhe constituímos a família planetária, não denotou rebeldia, tristeza ou desânimo, encontrando, aliás, em nossa debilidade mais forte motivo para estender-nos o tesouro da caridade e do perdão, como ele mesmo havia orientado a Simão, pouco antes da crucificação. Pedro, descobrirás em breve que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E em nos vendo a debilidade, ampliou ainda mais as cotas do seu amor e do seu perdão para conosco. Passando desde a cruz, não mais apenas a revigorar o corpo e a alma das criaturas, mas principalmente a atraí-las para o reino divino, cuja construção foi encetada e cujo acabamento está muito longe de terminar. Jesus colocou a primeira e a mais fundamental estaca desse reino, especialmente ali na cruz. Mas a construção está longe ainda de acabar, porque passa por cada um de nós, passa por cada coração. Mas Jesus, desde então, mais do que simplesmente nos confortar, nos revigorar, nos consolar, passou a nos convidar, a nos atrair, para que tomemos também a nossa cruz em busca desse reino, em busca dessa ascensão. O Evangelho, desde então, com esse cume, com esse ápice da cruz, mais do que consolo, ele traz desafio à renovação e atrai o Espírito a experimentar essa grandeza, essa comunhão, essa certeza que em Jesus vemos, mesmo naquela condição. É o que levava os mártires àquela coragem, àquela fidelidade. Como bem nos descreve Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele pronunciou a divina palavra amor, os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Quando ele falou daquele reino e assim inundou os corações dos discípulos sinceros com essa esperança, com aquela certeza, então eles se moveram aos mais difíceis testemunhos, porque sabiam que a morte não pode conter a vida e que aqueles que vivem pelo bem, vivem para o bem e para o amor, aonde quer que estejam, estarão com o Senhor, vivos dessa vida abundante. Essa é a ideia. Assim sendo, quando erguidos a pelo menos alguns milímetros da terra, ou seja, se a cruz do Cristo o elevou a tais alturas, as nossas nos erguem alguns milímetros da terra, por meio das pequeninas cruzes de nossos deveres, junto aos nossos irmãos de humanidade, saibamos abençoar, ajudar, compreender, servir, aprender e progredir sempre. Se a cruz do Cristo é gigante, as nossas, cada um as tem no tamanho adequado, para subir um pouquinho, nos descolarmos um pouquinho mais da terra, da materialidade, da ilusão, das paixões, do cativeiro em que temos estado em busca da libertação. Se são assim pequeninas, não deixam de ser valiosas e preciosas para o nosso crescimento. Por isso saibamos abençoá-las. As cruzes dos pequenos deveres do cotidiano, para com a família, para com nós mesmos, o nosso corpo, para com o trabalho no mundo, para com o trabalho espírita. Saibamos valorizar cada uma dessas pequeninas cruzes, porque de cruz em cruz, de dever em dever bem cumprido e bem vivido,
haveremos de ascender a maiores experiências. Intranquilidade, provação, sofrimento são bases para que nos levantemos ao encontro do Senhor. Intranquilidade, provação, sofrimento são bases que nos elevam, são alavancas, quando bem aproveitadas, que nos aproximam de Jesus, porque nos aproximam do seu sentimento, do seu coração, daquilo que Ele nos legou de mais valioso. E estando mais junto dele, teremos mais força para estarmos mais firmes em cada nova prova que surgir. Então, mais do que aquilo que nos derruba, muitas vezes, a dor, a experiência difícil, é aquilo que nos só ergue. É aquilo que consolida bases mais sólidas para o edifício da nossa paz e do nosso equilíbrio, da nossa luz e do nosso desenvolvimento com Jesus. Roguemos desse modo a Ele. Nos acrescente a coragem de apagar o incêndio da rebelião. Então, corajoso não é o que se revolta, não é o que grita, não é o que sai impondo. Corajoso é o que consegue apagar o incêndio da rebelião em si mesmo e mostrar-se aberto, acessível à vontade divina. É o eu que morre para que o eu divino, o Cristo em nós, possa nascer. Roguemos a Ele, portanto, nos acrescente a coragem de apagar o incêndio da rebelião, que nos retém prostrados no chão de nossas velhas fraquezas. Então, esse incêndio, que muitas vezes no mundo parece força, parece coragem, né? O orgulhoso que se impõe, que passa por cima de tudo e de todos, na verdade nos prende prostrados no chão, enquanto que o humilde, aquele que passa pela humilhação, pela dificuldade, com resignação e com grandeza de espírito, esse é o que está saindo do chão. Retirando-nos, enfim, do cativeiro, a inferioridade, olha o Egito, ressignificado, para trazer ao nosso novo modo de ser, olha a ressurreição, depois da cruz. Todos aqueles que convivem conosco há milênios, aguardando de nossa alma o apelo vivo do entendimento e do amor. Ou seja, quando saímos do chão, quando somos erguidos minimamente do solo desse cativeiro, passamos nós, como Jesus o fez e tem feito em grande escala, passamos nós também a ser aqueles que atraem os outros a um novo modo de ser, mais próximo do que Jesus representa para nós enquanto modelo. E reunindo nossas súplicas numa só vibração de fé, olha só, numa só vibração de fé, porque crenças, cultos, podem existir muitos, mas fé é uma só. Fé é fidelidade, é amor, é bem operante. Então, numa só vibração de fé, esperemos que a bondade divina nos agasalhe e nos abençoe. Eram essas as nossas reflexões sobre a cruz. Que possamos, com Jesus, entender a grandeza, a majestade daquele momento. E esse caminho, como único de fato para a libertação efetiva de nós mesmos, do cativeiro de nossas paixões. Aprendemos a encontrar no sacrifício, na imolação de nós mesmos, na doação do amor, da renúncia, do perdão, o caminho da legítima ascensão e ressurreição a uma vida nova em espírito, à vida abundante. Recordando a fala do próprio Evangelho, no capítulo 24 de Lucas, nesse momento da Páscoa, quando Madalena, quando as mulheres iam buscá-lo no túmulo, a pergunta que foi feita a elas e que é feita a todos nós: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que nos fixamos nas sombras da morte, da dor, se podemos exaltar e glorificar a vida em nós, sejam quais forem as circunstâncias? Porque Jesus vive e a vida sempre triunfa. Eis a grande lição da ressurreição que se sobrepõe à cruz. Que com Jesus tomemos a nossa, convertendo-a na ponte de luz para os reinos do infinito. E que Ele nos abençoe sempre. Jesus vive, que Ele possa viver, enfim, em nós e conosco para sempre. Muita paz.